A história de hoje está escrita em 2 Samuel, capítulo 11, a traição de Davi. Era primavera, e aí é um momento onde os reis começam a voltar às suas batalhas, justamente porque acabou o inverno. Porque no inverno, ninguém vai ficar saindo para ficar batalhando, é muito complicado. Então, o período de primavera é um momento onde as guerras voltavam a acontecer. Mas nesse momento, Davi não está em guerra. Ele não está na guerra. Os seus soldados, sim, eles estão lutando contra os amonitas. Mas ele está lá no seu palácio gigantesco, que era um palácio muito, muito, muito alto, e onde conseguia avistar toda a cidade. Sabia disso? Que ele conseguia ver toda a cidade? Então, ali ele está caminhando, não está fazendo nada, e você também. E aí ele está lá, caminhando. Aí de repente, ele vê uma mulher tomando banho. Nossa! E ele começa a avistar a mulher tomando banho. E ela está tomando banho. E ela era muito, mas muito, mas muito, 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 muito bonita. E aí ele perguntou lá para um dos oficiais dele: "E quem é aquela mulher?" Aí, um oficial disse: ela é a Betseba, mulher de um dos seus principais soldados, Urias, o Hitita. Ele é um super mega blaster soldado seu. Mas ele nem quis saber do soldado, ele quis saber da mulher. Ele queria tanto aquela mulher que ele falou: "Tragam ela pra mim." Aí mandou o soldado ir lá buscar ela. E aí foi colocada a roupa nela. Ela colocou a sua roupinha, ela se trocou, e nisso Davi, ele está muito ansioso porque ele quer aquela mulher de qualquer jeito. Mas nossa, ela é casada, mas o seu desejo pecaminoso ardia no seu coração. Ele queria aquela mulher de qualquer jeito. E aí ela vem sem saber por quê. Aí ela chega diante do rei. E aí o rei a toma e fala: hoje você vai ser minha. E ele toma ela e leva ela pra cama. E traiu o Urias. Betseba, depois do que ocorreu, ela ficou grávida. E aí, ela resolveu fazer uma carta. Ela estava desesperada, porque estava grávida do rei Davi. Fez uma carta e mandou o seu servo entregar para o rei. E aí, quando o rei lê que ela está grávida, ele fica apavorado. Agora eu tenho que resolver isso, mas já sei. Eu sou um cara muito esperto e eu sei como resolver esses problemas. Vou fazer assim: eu vou mandar com que Urias venha pra cá e assim ele vai com a sua mulher. Isso mesmo, isso que eu vou fazer. Então ele pensou: eu vou falar com Urias e vou falar: Urias, tudo bem? Como que tá a vida aí na batalha? Como que tá a batalha? Rei, tá bem, mas ele nem quis ouvir o que o Urias falou. Na verdade ele falou assim: Urias, faz o seguinte, vai descansar, vai pra sua casinha, vai com a sua esposa e pronto, fica lá. Pronto, você resolve, você fica com a sua esposa, tá bom? Só que aí, o que aconteceu? Urias, ele ficou na porta do palácio. Ele não foi pra casa. E aí, quando ele soube disso, ele falou: Urias, volta aqui, rapaz. Eu soube que você não foi pra casa. Como que eu iria pra casa, meu rei? Todo mundo está na batalha. Os homens estão em tendas. A arca está lá. Ora, eu estou lutando por você, meu rei. E por Deus. Então, eu me sentiria um traidor se eu fosse para minha casa. Quando Davi ouve essas palavras, ele fica tão mal. Mas, ao mesmo tempo, o pecado que ele fez
foi tão horroroso que ele queria resolver o pecado, ele queria esconder o pecado. Então ele pensou assim: eu vou embriagar esse homem. Ele bêbado, ele vai fazer qualquer coisa que eu pedir. E ele vai, embebeda ele fica até um pouco bêbado, fica zonzo, mas mesmo assim ele não vai para casa. E aí Davi tem uma ideia muito pior. Ele fala assim: quer saber? Ele escreve uma carta, Davi vai, escreve uma carta, e justamente para quem? Para que o Urias fosse morto. É isso mesmo. Ele escreveu uma carta para que Urias fosse colocado na frente da batalha e ficasse desprotegido. E sabe quem levou a carta? Foi o próprio Urias. Ele fechou a carta, deixou bem fechadinha e falou: Urias, entregue para o seu comandante, o Joabe. Aí ele foi e entregou. Rei, sim. Ele entrega a carta da própria morte. Que horror! E Joabe, quando lê, Joabe era um homem muito esperto. Ele percebeu que Davi estava aprontando algo. E aí ele faz o combinado e deixa o coitado do Urias ali sozinho na batalha. Ele morre. E aí Urias morre. E aí ele manda um recado através de um outro homem, mas um recado não escrito dessa vez, mas falado, que é justamente falando que Urias tinha morrido. Mas Joabe, ele fez até uma coisa bem engraçada. Ele falou assim: manda dizer para o rei as seguintes palavras: da mesma forma que o filho de Gideão foi morto por uma mulher. E ele usa esses termos justamente para que Davi soubesse que Joabe tinha sacado a estratégia de Davi. Ele fala: uma mulher jogou um tijolo e matou o filho de Gideão no muro, assim também os seus soldados foram mortos, principalmente Urias. Então ele foi e levou essa mensagem. E aí, quando Davi ouviu essas palavras, era como se ele só tivesse ouvido Urias morreu, porque ele não quis nem saber de quem os outros que morreram. E sabe quem morreu? Foram soldados muito fortes que morreram. Então Davi não se importou nem com seus próprios soldados. E aí ele ainda fala uma palavra muito estranha. Ele fala assim: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem deve devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Então, ou seja, ele fala palavras de totalmente desprezo. Mas, diante de tudo isso, Deus sabe de todas as coisas e não se agradou do que Davi fez. Agora nós vamos ouvir uma história que está escrita em Jeremias, capítulo 24, quando Deus entrega uma mensagem ao profeta Jeremias. Deus mostrou uma visão para Jeremias muito interessante. Ele mostra um cesto de figos muito bonitos e outros totalmente estragados. E aí ele pergunta para Jeremias: Jeremias, o que vê? Aí Jeremias responde: olha, eu vejo um cesto super mega blaster lindo, lindo, lindo de figos, e um outro que eu vejo é extremamente seco, horrível, intragável. Aí Deus diz assim: assim eu considero esses figos bons, aqueles que estão exilados lá de Judá, os que estão lá na Babilônia. Sabe que Deus falou de uma forma tão bonita no versículo 6, ele fala assim: eu olharei favoravelmente para eles, e eu os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei, eu não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei
um coração capaz de me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Uau, que mensagem super mega poderosa que ele ouviu. Deus daria um novo coração, mas nossa, um coração para entender que estavam num país estrangeiro, que estavam passando dificuldades, mas também que mesmo assim Deus estaria com ele e também Deus estaria cuidando da vida deles, mesmo que estivessem num território diferente. E presos, né? E presos. E mais aí, ele ainda continua dizendo, mas os figos ruins, eles são as pessoas que não me obedeceram, que acharam que ficar em Jerusalém era o caminho correto, mas eu avisei que não era. Esses vão passar por mais dificuldades ainda, porque eu não estarei cuidando deles. E mais que isso, esse tempo de tormenta vai durar 70 anos. Essa é a mensagem poderosa que Deus vai falar para Jeremias, que o cativeiro, esse momento tão difícil que Israel passou, vai ser de 70 anos, exatos 70 anos. E mais na frente a gente vai ver que Daniel, ele foi lembrar desse texto, que foram 70 anos que eles ficaram cativos, e ele vai ler isso, ele vai ler justamente essas palavras de Jeremias. Nesses 70 anos, o povo de Deus vai ser muito trabalhado. É muito tempo. É muito tempo. Mas sabe, haverá uma cura no final desses 70 anos. E sabe qual é a cura? Israel nunca mais vai adorar outro Deus senão o Senhor. Aleluia. Depois desse tempo eles não adoraram mais nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. João Batista. Vamos agora ouvir uma história que está escrito lá em Mateus capítulo 3. João Batista era o primo de Jesus. E ele era um homem que Deus tinha chamado de forma muito, muito surpreendente. Ele era uma voz que clamava no deserto, como estava escrito lá em Isaías. Era um homem que ia preparar o caminho de Jesus. Sabe o que significa preparar caminho na Bíblia? Era aquelas pessoas que preparavam o caminho da onde o rei ia pisar. Então, aonde o rei pisava, havia um servo que preparava um caminho. Então, João Batista é aquele que está preparando o caminho para o rei Jesus. E ele era um homem muito simples, ele tinha roupas feitas de pelos de cabra e ele tinha o hábito de comer o que tinha ali naquela região, que ele estava no deserto. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. O gafanhoto era algo comestível, era algo até interessante de comer, não é algo tão estranho assim. E ele pregava assim: arrependam-se, arrependam-se, porque é vinda a hora do Senhor, arrependam-se de seus pecados. E aí, muitas pessoas, elas começavam a vir, porque a palavra dele era a palavra que vinha do alto, era a palavra de Deus. E ele começava a batizar as pessoas na água. Ele batizava as pessoas na água. E essas pessoas se arrependiam, e com o símbolo de um novo nascimento, essas pessoas, elas deixavam seus pecados. E aí, teve um momento em que Jesus, uau! O próprio Jesus falou: eu quero ser batizado também. Aí o João Batista falou: mas eu batizar você, na verdade tinha que ser o contrário, porque eu não sou nem apto para desamarrar a sandália dos seus pés. Aí Jesus: não, vamos fazer porque isso é correto, porque é assim que está escrito. E aí Jesus foi batizado. E quando ele é batizado, uau, sabe o que acontece? O céu se abriu, e desceu do céu uma pomba desceu no céu, muito legal. E aí, o mais legal foi a palavra que foi ouvida dos céus. Deus disse assim:
e este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Isso era uma frase dita quando, no momento do bar mitzvah. Bar mitzvah era quando um pai declarava que o filho era adulto. E quando era feito isso, o pai dizia: este é o meu filho amado e quem tenho prazer. A mesma forma, Deus falou para Jesus essa palavra. Seja Deus, louvado seja Deus. Uau, que legal! A tentação de Jesus. Vamos ouvir uma história que agora está escrito lá em Mateus capítulo 4. E Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus. Foi o Espírito Santo que levou ele ao deserto. Olha que deserto terrível, tenebroso. Ele leva ele a lá. E lá Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Uau, quanto tempo, meu Deus, e sem beber. E aí, nesse meio tempo, o diabo vem. E ele faz uma proposta para Jesus e diz assim: se você é filho de Deus, mande essas pedras, essas aqui, ó, essa aqui grandona, olha, dá um baguetão, hein? Faz transformar num baguete. Olha que pãozão, dá um pão italiano, hein? Que delícia! E aí, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Aí o diabo ficou doido. Aí sabe o que o diabo fez? Levou Jesus lá pra cima. Uau! Jesus foi lá pra cima, bem no alto. E ele olhou a cidade santa, Jerusalém. E ele viu toda a glória. E aí o diabo falou assim pra ele: olha, está escrito, e ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que não tropece em pedra nenhuma. Sabe o que o diabo estava falando para Jesus? Estava falando para ele se jogar Pula, Jesus, daqui, pula, justamente Jesus. Porque os anjos iam pegar ele. Cadê o anjo aqui? Ia pegar, e o anjo pegava e não ia acontecer nada com Jesus. Pula, Jesus, os anjos pegam você. Mas Vai lá, vai aí, e sabe o que é engraçado? Que o diabo estava usando um texto bíblico. E o diabo conhece a Bíblia? Conheço. E como conhece? Ele citou Salmo 91, versículo 11 e 12. Ele conhece muito bem a Bíblia. E aí, Jesus, Vai, que Jesus. conhece o sentido de todas as palavras da Bíblia, ele falou assim: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, 16. E aí, o diabo não ficou satisfeito. Ele fala: agora eu vou pegar ele. E depois ele levou para um lugar, uau, super mega lindo. E esse lugar, Jesus viu toda a glória de todo o planeta. Ele viu todas as coisas. Ele viu a Torre Eiffel, ele viu a Torre de Pisa, ele viu a Estátua da Liberdade, ele viu o Cristo Redentor, ele viu tudo, toda a glória de todos os tempos. Tudo seu. E aí ele fala: tudo isso eu te darei, tudo. Tudo seu. Só basta que você se prostre diante de mim, se prostre, me adore. E aí, o que Jesus disse? Retira-se de mim, Satanás, retira-se da minha frente, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus só citou a Bíblia. Uau! E aí o diabo foi embora. E sabe o que aconteceu? Os anjos vieram. Os anjos vieram nesse momento e serviram a Jesus. Serviram com manjares. Toma, Jesus, Ele come comeu comidinha. Nham, 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 nham. e foi alimentado passados 40 dias. Mais alguma coisa, Senhor Jesus? Uhul! Coma.
Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, vocês estão gostando do giro que a gente está dando pela Bíblia? Às vezes a gente vai lá no Velho Testamento, às vezes lá no meio, depois no Novo Testamento, quando Jesus já está na Terra. Vocês estão entendendo essas viagens todas? Sim, eu tô entendendo. E qual foi o livro que a gente começou hoje na história que o tio contou? Foi Segundo Samuel. Isso mesmo. E o que estava escrito lá em 2 Samuel, Rebeca? Você lembra da história? Lembra do rei Davi? O que aconteceu? Que o rei Davi traiu o melhor amigo dele, um dos melhores soldados. Foi, ele fez isso muito mesmo. malvado. É muito malvado, né? Eu não entendo, eu fiquei decepcionado. Semana passada ele fez algo super legal, ajudando um amigo, o filho lá descendente do Saul. E agora, hoje ele fez isso. Tô muito decepcionada, que coisa feia. Pra mim ele era amigo de Deus. Por que ele fez isso, tio? Ele fez isso, sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Sabe? Porque ele é pecador igual eu e você. Porque o pecador, a gente é pecador, então se a gente deixar o pecado tomar conta da gente, a gente vai fazer cada vez pior. É o que aconteceu com ele. Ele foi tentado. Sabe o que é tentação? É quando é uma coisa assim que a gente vê o desejo, começa a desejar muito, você quer muito aquilo, aí faz qualquer coisa para conseguir aquilo. Isso é uma tentação, e mesmo sabendo que tá errado, que não deveria, você vai lá e faz. Isso é uma tentação. Todo mundo pode passar por isso. E Davi passou, mas ele pagou caro por isso, viu? A história vai continuar semana que vem. Vocês vão ver como foi que Deus descobriu e chegou nele depois. Não foi assim tão fácil não, viu? Tem uma história aí. Mas então, e a outra parte da história? Vocês lembram? Você lembra, Esther? Qual foi a outra parte? A outra parte foi a de Jeremias? É, essa mesma, do profeta Jeremias, né? Sim. E o que foi que aconteceu lá na história? Bom, da visão do figo. Isso mesmo. Como é que foi, Esther? O Jeremias teve uma visão de um figo bom e um figo ruim. E o figo bom dava pra comer? Sim, dá. Figo ruim é muito nojento. E o ruim não dava pra comer. E tinha uma mensagem aí. Você lembra qual foi a mensagem? Não lembra? Não lembro. Então, a mensagem do figo bom significava aquele povo que obedeceu à profecia e aceitou ser levado como escravo para a Babilônia. Eles obedeceram a Deus, estava escrito, o profeta foi lá e falou que isso ia acontecer. Só que teve uns que ficaram. Então, esses que ficaram era o povo que simbolizava o figo ruim. E os outros que foram eram as pessoas que simbolizavam o figo bom. E por que, tio, tudo isso? Porque era da vontade de Deus que o povo fosse tratado. Tanto é que Deus falou que ele ia dar um novo coração para eles. Aqueles que foram lá para Babilônia, sabe o que aconteceu com eles? Por quê? Eles nunca mais adoraram nenhum outro Deus. Porque o motivo de eles terem ido para Babilônia foi porque eles adoravam outros deuses. Aí lá eles aprenderam, tio? Aprenderam. Porque foi o próprio Deus que deu a eles um novo coração. E que demorou 70 anos, né? Muito Então, tempo. 70 anos. Então, às vezes a gente passa por problemas, por tribulações, por aflições. E isso não quer dizer que a gente não é escolhido do Senhor. O figo bom foi esse povo que estava lá preso e cativo, mas eles eram os escolhidos por Deus. E os outros que não foram, que ficaram lá e que não quiseram obedecer, eles eram as pessoas que o Senhor não tinha escolhido para tratar. Então Deus escolhe os seus. Mesmo se a gente estiver passando por problemas difíceis, saiba que Deus está tratando a gente, está cuidando da gente, quer nos ensinar alguma coisa. A Bíblia diz. Muito legal. E a outra parte da história? Qual foi a última? Quem lembra? Foi... Eu Qual foi, Pedro? Quer dizer, João? Qual foi, João? Foi... João Batista. Vai lá em Mateus, capítulo 3. Foi a sua passagem, João.
O João Batista foi batizado. O que você acha dessa passagem? Não, ele não foi batizado, ele foi batizador. Ah, é. Ele batizou Jesus, é verdade. Ele batizou muitas pessoas, ele era um homem que vivia no deserto, lá da Judéia, e ele pregava o arrependimento. E que ele pregava de que viria o Messias. Ele estava preparando o caminho de Jesus. Isso que eu ia falar, ele preparou o caminho, ele ia lá, falava tudo, contava tudo. Até achavam que ele que era Deus. É verdade. Aí o povo, quando Jesus chegou, todo mundo já estava sabendo dele, porque o João Batista preparou tudo. Ele era o cara, né? Muito legal. E o último foi a tentação de Jesus. A gente falou da tentação Essa parte foi demais. A gente falou da tentação de Davi e agora a gente vai falar da tentação de Jesus. Foi. E a diferença qual foi de Davi e Jesus? Que Jesus existiu. É, porque ele é Deus, ele é santo e puro. Nunca fez nada de ruim. E aí o diabo tentou como a Jesus? De várias formas. Foram 3, né? A primeira foi qual mesmo? Com pão. Pedra, ele falou para transformar pedra em pão. É porque Jesus estava 40 dias sem comer e Tá morrendo de beber. fome, coitado. Então ele resistiu à fome da tentação. A tentação da fome. E depois, qual foi a segunda? A segunda foi de ele subir num pináculo e se jogar para que os anjos buscassem ele, pegassem ele. Estúpida essa ideia dele. É nada, era para dizer que ele era super poderoso, para mostrar que ele tinha poder. Que ele era sobrenatural. Mas se os anjos não buscassem ele? Ele ia cair espatifado no chão e ia morrer. Mas era inútil fazer uma abordagem dessa. Jesus quis mostrar justamente isso, que não tinha sentido fazer uma abordagem dessa. Ele jamais ia fazer, né? Porque ele era santo e todo poderoso. E a última foi mostrar todos os reinos e o diabo falou para que ele adorasse o diabo, que aí ele daria tudo para ele. E todas as vezes Jesus respondeu o quê? Não. Ele Não, falou ele com o sempre versículo falava da a Bíblia. Bíblia. Isso. Isso mesmo, Versículos Esther. da Bíblia. Isso mesmo, Esther. Ele usava versículos da Bíblia para se livrar de Satanás. Essa é a prova de que a gente tem que fazer muitos giros pela Bíblia, não é? Para conhecer a palavra, para ter ela na nossa mente, no nosso coração, para o inimigo nunca nos enganar. Davi conhecia a palavra? Conhecia, não é? Sim, mas ele errou. Ele foi tentado e não ouviu. Então a palavra tem que estar no nosso coração de uma maneira bem forte para a gente poder resistir à tentação e não ser enganado, tá bom, crianças? Por isso estudem, meditem todos os dias na palavra de Deus e aprendam e coloquem em prática na vida de vocês, porque aí vocês não vão ser enganados e não cairão em tentação. E o salmo para vocês lerem vai ser o Salmo 56. É um salmo muito bonito para vocês meditarem, tá? Meditem, tá bom? Tá bom. Um beijo, crianças. Um beijo. Até o próximo. Tchau.